Bem, pessoal, dando início então à nossa primeira parte de preparo periódico do solo. Hoje nós veremos os objetivos do preparo periódico do solo, sistemas de preparo e algumas propriedades físicas e mecânicas do solo. O que é o preparo periódico do solo? O preparo periódico do solo diz respeito a diversas operações agrícolas de mobilização do solo realizadas antes da implantação de uma nova cultura. Então, a gente já fez o preparo inicial, né? Já foi realizada a derrubada, né? Eventualmente, se for necessário, o preparo inicial, pode ser que a área já tenha sido mobilizada antes com a finalidade de implantação de uma cultura, então a gente já faz o preparo periódico do solo naquela área. Então, vamos ver aqui as principais máquinas e implementos utilizados no preparo periódico. Então, a gente tem o arado, a grade, o subsolador, escarificador, enxada rotativa e os cultivadores. Então, são esses implementos e a enxada rotativa, que é uma máquina, que nós veremos no tema de preparo periódico do solo. Bem, nós já sabemos que o preparo do solo diz respeito à mobilização do solo e são utilizados alguns implementos e máquinas para isso. Mas qual o objetivo, disso? Então, o objetivo do preparo do solo é criar condições adequadas à germinação e ao desenvolvimento vegetativo. Mas exatamente como a gente alcança essas condições que a gente chama de adequadas? Então, a gente tem que proporcionar calor, umidade e aeração suficiente às sementes para que elas possam dar início à germinação. Então, a gente tem que criar condições adequadas ou boas condições, tanto no leito de semeadura quanto no leito radicular. O leito de semeadura é uma camada mais superficial do solo, que é onde vai ocorrer a germinação. E o leito radicular já é uma camada mais profunda, onde vai se desenvolver a raiz. Então, geralmente, a gente consegue nessas condições adequadas de leito de semeadura com o preparo secundário do solo. Então, a gente vai deixar o solo ali mais fino, vamos dizer assim. Já o leito radicular, ele é mais profundo, então, geralmente, a gente trabalha esse leito radicular no preparo primário. Além de criar condições adequadas à germinação e ao desenvolvimento vegetativo, a gente também faz o preparo do solo com o intuito de controlar plantas daninhas. E também a gente pode promover a incorporação de restos culturais em uma determinada área, de fertilizantes, de corretivos. Então, não é simplesmente a gente preparar o solo para receber a semente. A gente tem como objetivo do preparo do solo, a gente pode ter outras finalidades. Aqui nós temos um exemplo de como fica o solo no preparo primário e quando a gente faz o preparo primário e após o preparo primário a gente faz o preparo secundário. Nós veremos a seguir que esse é o tipo de preparo que a gente chama de convencional, onde a gente tem primeiro, a gente divide em preparo primário e secundário. Nós podemos ver aqui que o resultado do primário, do preparo primário, são torrões maiores e espaços vazios muito grandes. Após o preparo primário, a gente vem numa camada superficial com o preparo secundário, deixando torrões menores e com espaços vazios entre os torrões menores. Então, vejam aqui que após o resultado do preparo primário, o leito radicular seria essa camada aqui mais profunda. Já o leito de semeadura seria esse aqui resultado do preparo secundário. A gente não está em condições adequadas de plantar aqui em cima do solo preparado apenas com o preparo primário, porque os torrões são muito grandes, não vai ter um bom contato solo-semente, então esses espaços vazios são muito grandes, então você não vai ter boa condição de relação aqui de calor, umidade, o contato íntimo do solo com a semente. Então, por isso é necessário aqui um segundo preparo, que a gente chama de secundário. Então, são utilizados diferentes implementos que têm funções diferentes. Então, se a gente observar aqui nessa segunda figura, que está um pouco mais em detalhe, aqui a gente tem o preparo primário abaixo, numa camada mais
profunda, que a gente chama de subsuperfície, que forma aqui o leito radicular, né, que é toda essa camada. E o leito de semeadura mais superficial, que é proveniente aqui do preparo secundário. Então, quando a semeadura estiver realizando aqui, né, o processo de plantio de semeadura, vai ter abertura do sulco, ser depositada a semente aqui, no leito de semeadura, onde foi preparado pelo preparo secundário, isso quando a gente utiliza o preparo convencional, né? Nós veremos a seguir as divisões, né, as classificações de tipo de preparo. Quando é preparo convencional, a gente tem preparo primário e secundário. Então, aqui a semente vai ser depositada nessa profundidade, onde alcança aqui o leito de semeadura proveniente do preparo secundário. Bem, então, os sistemas de preparo periódico do solo. A gente tem o sistema convencional, que é quando a gente mobiliza o solo em área total. Então, o preparo primário, a gente vai revolver o solo de forma que a gente inverte a camada de solo. Então, nesse tipo de preparo, o implemento que é utilizado geralmente é o arado. Então, esse tipo de preparo vai ser geralmente mais profundo, como a gente viu. Ele vai reduzir a coesão do solo, ou seja, o solo tem a propriedade de formar torrões. Nós veremos essa propriedade ainda aqui nessa aula de hoje. Então, essa propriedade é a coesão. Então, no preparo primário, a gente vai reduzir a coesão do solo. Então, vai desestruturar porções maiores do solo, ou seja, isso é reduzir a coesão. Vai formar blocos ou torrões menores do que existe na área. Então, o solo ele está totalmente coeso, ou seja, unido, e você vai desestruturar essas porções. Porém, com esse revolvimento, os torrões ou blocos de solo ainda, o resultado desse preparo ainda é de torrões grandes. Por isso que no preparo convencional, a gente tem que ter o preparo primário e o secundário, que é para diminuir os torrões do solo. Então, o terreno ele fica irregular após o preparo primário. Além disso, com esse tipo de preparo, a gente consegue incorporar restos de culturas existentes na área, porque a gente revolve o solo, a gente inverte a camada do solo. Então, o que está acima, né, na área, na camada de superfície, ela vai ficar embaixo quando a gente passa esse implemento, né, o arado. Então, a gente vai incorporar os restos culturais ali existentes na superfície. O preparo secundário, então, ele vai ter a função de nivelar ou destorroar o solo após o preparo secundário. Então, geralmente, os implementos que são utilizados aqui para o preparo secundário são as grades, os escarificadores e também pode ser usada uma máquina, né, que é enxada rotativa. Então, as características do preparo secundário são trabalhar em profundidades menores do que o preparo primário, vai reduzir o tamanho dos torrões ou agregados do solo deixados, né, pelo preparo primário. Então, no preparo primário, a gente tem torrões, mesmo após o preparo do solo, né, deixa torrões grandes, então a gente consegue reduzir o tamanho desses torrões com o preparo secundário. Então, a gente vai nivelar e destorroar esses agregados. Vai promover maior aeração do solo e uniformização do terreno para receber as sementes, ou seja, a gente está promovendo aqui a adequação, a melhores condições para formar o leito de semeadura, que são nessas profundidades que vão ocorrer a semeadura. Já o preparo conservacionista, como o nome diz, né, visa a conservação da água e do solo. Então, a ideia do preparo conservacionista é mobilizar o solo o mínimo possível. Então, visa preservar a estrutura, mantendo no mínimo 30% da superfície do solo coberta com resíduos culturais. Nós vamos exemplificar aqui o cultivo mínimo, que é um tipo de preparo conservacionista. Então, o cultivo mínimo, ele visa fazer o preparo do solo, porém com operações mecanizadas reduzidas ao mínimo. Então, o objetivo desse tipo de preparo, cultivo mínimo, ele vai melhorar a infiltração do solo, vai romper camadas superficiais adensadas e realiza pouca incorporação de restos culturais. Por quê? Nesse caso, a gente não vai mobilizar a área total, somente nas linhas, né, onde os órgãos ativos dos implementos vão atuar.
Então, por exemplo, o escarificador ou a grade niveladora, que são os implementos mais utilizados, eles não revolvem o solo como ocorre com os arados. Eles atuam somente nas linhas onde os órgãos ativos estão acoplados ao chassi. Então, ali onde há a movimentação do solo, você vai incorporar os restos culturais. Vai promover a aeração do solo, vai promover descompactação de camadas superficiais. Porém, como ele não revolve o solo, não movimenta o solo em toda a sua área, né, entre os espaços ali deixados pelos órgãos ativos, você ainda consegue deixar uma certa porcentagem da área coberta. Então, você vai atender um dos requisitos, né, do preparo conservacionista e você reduz as operações sempre mecanizadas ao mínimo. Outro sistema conservacionista que vem sendo muito utilizado é o plantio direto. Nem todas as culturas conseguem adaptar, né, a esse método de plantio direto, mas vem sendo muito utilizado aí na maioria das regiões do país, né? As grandes culturas como soja, milho, já utilizam essa técnica. Então, o plantio direto nada mais é do que a mobilização do solo apenas na linha de semeadura. Então, na verdade, a gente não tem o preparo do solo. O que ocorre é que em semeadoras, né, de plantio direto, a gente tem um disco de palhada à frente da máquina para cortar a palhada existente na área, ou seja, em áreas de plantio direto, a gente quer que a área esteja, né, ou se mantenha com o máximo de cobertura possível. Então, quando você vai plantar, a área tem restos culturais, né, da safra anterior, ou você plantou alguma cultura especificamente para que tenha cobertura na sua área, então ali vai ter uma pastagem ou algo do tipo. Então, você precisa cortar aquela palhada para facilitar o plantio. Então, máquinas de plantio direto vão ter sempre um disco de corte de palhada à frente. Então, vai ter um disco de corte para facilitar que o sulcador trabalhe. Então, sempre à frente vai ter esse disco de corte de palhada, logo atrás vem o sulcador. Então, o sulcador é que realiza esse preparo do solo, entre aspas, né? Porque não é um preparo, ele apenas vai abrir o sulco do solo para receber a semente. Então, ele não está revolvendo, não está fazendo nada ali, apenas abrindo o sulco. A área coberta com restos culturais vai continuar na área. Apenas o disco de corte de palhada vai auxiliar o sulcador, né? Para que ele não embuche arrastando a palhada que está ali na área. Então, esse disco de corte apenas corta a palhada e o sulcador vem abrindo o sulco para que a semeadora, né, com seus mecanismos ali de dosagem, de deposição de semente, consiga realizar todas as outras etapas do processo de semeadura. Aqui nós vamos fazer apenas uma observação, né, do preparo vertical do solo. Nós temos camadas compactadas na subsuperfície do solo, nós veremos na aula de hoje a resistência do solo à penetração. Então, devido, né, às características aí, principalmente de tráfego de máquinas e dos implementos e máquinas de mobilização do solo, ocorre essa característica de compactação. E aí a gente precisa realizar uma ação corretiva dessas camadas compactadas, e são utilizados os subsoladores. Por que tem um asterisco aqui? Porque o subsolador, ele não entra em preparo periódico ou conservacionista, ele entra como um implemento de ação corretiva. Então, a subsolagem é uma operação não periódica e de ação corretiva, e não se enquadra especificamente no preparo periódico do solo, apesar de eu ter colocado lá no início para vocês como preparo periódico. Então, vai depender de análise da compactação do solo. Então, são utilizados equipamentos para medir essa resistência à penetração, penetração no solo, de resistência do solo à penetração. Então, são medidas corretivas e não periódicas de preparo do solo. Mas nós veremos tanto como se mede essa resistência do solo à penetração e também mais à frente, nas aulas
na sequência das aulas como que se faz a operação de subsolagem. Agora nós falaremos um pouco das propriedades físicas e mecânicas do solo. Nós veremos a coesão, adesão e atrito, consistência do solo, resistência do solo ao cisalhamento e resistência do solo à penetração. Então, a coesão, ela é um fenômeno, né, uma característica, uma propriedade do solo, que ela é função da capacidade de absorção de água pelas partículas do solo. E isso confere características ou propriedades coloidais. E essas propriedades coloidais, elas são muito importantes, principalmente no caso de partículas, né, de dimensões menores. Então, isso é característica de solos de textura fina. E o que são essas características coloidais, né? A gente pode falar que está relacionado principalmente à superfície específica e às cargas elétricas. Então, falando aí da superfície específica, quanto menor o diâmetro, né, da partícula do solo, maior vai ser a sua superfície específica. E quando a gente tem maior superfície específica, maior vai ser a reatividade das partículas do solo, devido à sua maior área de contato com a fase líquida do solo. Então, por isso, né, que a gente relaciona essas características com solos de textura fina, porque para solos argilosos, a gente tem grande área de superfície. Então, a gente vai ter pequenos espaços entre as superfícies, então a água ela é retida mais firmemente. E quanto às cargas elétricas, as partículas coloidais do solo, que são as argilas de modo geral, são eletronegativas. Então, essas cargas elas vão proporcionar a absorção de íons de cargas positivas, né, cargas opostas, e vão reter essas cargas no solo. E além disso, né, então, como eu falei anteriormente, os solos que são ditos coesos possuem a propriedade de manter suas partículas agregadas na forma de torrões ou blocos, né? Então, eles mantêm suas formas. Então, se a gente pensar numa parede, né, de solo, assim. Se o solo for de textura argilosa, se a gente passar, né, de cima a baixo, assim, qualquer ferramenta nesse solo, ele vai manter a sua forma de bloco, né? Porque ele é coeso. Agora, se a gente fizer a mesma coisa num solo arenoso, essa parede, né, de solo arenoso, ela vai se desmanchar. Por quê? Porque os solos arenosos não são coesos, né, devido a essa característica que nós comentamos agora. Já a adesão, ela é caracterizada pela atração entre partículas de natureza distinta. Então, no solo, né, o que a gente chama de adesão é o que? A água ela vai ser atraída para os poros do solo, e isso é devido a fenômenos de capilaridade e atração por outras superfícies. E esse fenômeno, né, de adesão, ela é devido à tensão superficial da água e vai depender do teor de água no solo. Aqui nós temos, né, um gráfico que explica que a relação entre umidade e a adesão. Então, nós podemos ver que em relação, né, conforme a umidade cresce, a adesão também vai crescer e depois ela tende a cair. Nós temos um outro fenômeno, que é o atrito, e ele tem relação com a adesão. E é praticamente impossível a gente diferenciar o atrito da adesão. Então, é muito comum a gente utilizar um coeficiente de atrito para incluir os dois efeitos, tanto atrito quanto adesão. Nesse ponto em que a adesão ela cai, o que está acontecendo? À medida, né, que aumenta-se o teor de água no solo e a adesão diminui, nós temos a formação de uma película líquida, que é o filme, entre as partículas e a superfície da ferramenta de mobilização do solo, e vai diminuir ou minimizar o efeito da adesão capilar. Então, à medida que a quantidade de água cresce, né, sua ação passa a ser de lubrificação e o efeito da força adesiva decresce. Nesse ponto aqui, se a gente traçar uma linha aqui, né? Nesse ponto aqui é onde há o efeito tanto de adesão quanto de atrito. Então, nós veremos no slide a seguir, né, um gráfico parecido com esse, nós entenderemos melhor essa relação. Então, como eu expliquei no slide anterior, né, nós temos a relação do atrito e da adesão. A gente não consegue separar esses dois.
Então, aqui nesse gráfico, nós temos a umidade e o coeficiente de atrito relacionados. Então, eles têm comportamento semelhante, né? Então, nós podemos relacionar aqui, como está descrito aqui no teor de água, aqui embaixo no eixo X, e o coeficiente aparente de atrito aqui no eixo Y. Então, conforme aumenta o teor de água, vai aumentar o atrito, porém, se a gente aumentar ainda mais o teor de água, o atrito vai reduzir, pois vai ocorrer aquele efeito lubrificante, que é essa faixa aqui. Então, esse pico que nós temos aqui é devido à adesão. Então, é o atrito mais adesão. Então, esse gráfico, né, relaciona o coeficiente de atrito com a umidade, lembrando que o coeficiente de atrito incorpora tanto atrito quanto adesão. Então, tem um ponto, né, de umidade no solo que você vai ter o efeito da adesão mais pronunciado, que é justamente esse pico aqui, assim como a gente viu no gráfico anterior, que a gente tem um ponto de máximo e depois decresce, porque chega um ponto em que você aumenta tanto a umidade que você começa a ter efeito lubrificante, né? Você começa a decrescer a força adesiva. Então, você vai decrescer também o coeficiente de atrito. Bem, falando especificamente do atrito, nós temos o coeficiente de atrito do solo, que a gente especifica a relação entre partículas solo-solo, que é o μ. O coeficiente de atrito aparente, que é o μ', que relaciona aí o atrito entre a ferramenta, né, o metal e o solo. O atrito interno do solo, que é a tangente de φ, onde φ é o ângulo de atrito entre o solo e o metal, a ferramenta de mobilização. Então, aqui nós temos um gráfico que relaciona diversos componentes aqui de solo, né, com relação à sua textura, então 100% areia, 100% argila e intermediários aqui, mistura de areia com argila e porcentagens diferentes. E qual a característica que a gente tem, né? Então, a fase de atrito, como nós vimos anteriormente, que é a fase inicial, né, que relaciona a umidade com o coeficiente de atrito aparente. Então, a fase inicial da curva é a fase de atrito, a fase crescente, a fase de adesão, e a fase decrescente é a fase de lubrificação. Então, todas essas curvas têm esse comportamento aqui. Então, dependendo do teor de partículas, né, mais finas ou mais grossas relacionando com a umidade, você vai ter uma curva um pouco diferente aqui, porque esse coeficiente de atrito vai ser alterado, né, porque ele vai ter capacidade de adesão diferente. Então, por exemplo, para um solo 100% argiloso, a fase de adesão, ela começa aqui mais ou menos com 20% de umidade e ela vai crescer aqui até mais ou menos 30% e começa a cair. Vejam que para um solo arenoso, você praticamente não tem adesão. Então, o comportamento, né, do solo em relação ao atrito, ele vai mudar de acordo com sua textura. E isso é importante para o nosso estudo, pois nós veremos que a resistência ao cisalhamento do solo está relacionado ao coeficiente de atrito aparente. Consequentemente, aqui nós veremos que o ângulo de atrito, né, ou atrito interno do solo, é importante para a gente calcular a resistência ao cisalhamento. Então, vocês verão, né, que isso aqui tem impacto nesse gráfico, né, mostra para a gente claramente a diferença aqui de um solo arenoso para um solo argiloso, que um solo arenoso ele praticamente não tem adesão. Então, isso impacta na resistência ao cisalhamento do solo. Falando um pouco agora da resistência do solo ao cisalhamento. A resistência do solo ao cisalhamento é a resistência interna por área que o solo pode oferecer a ruptura e deslizamentos ao longo de um plano. Nós podemos representar a resistência ao cisalhamento pela equação de Coulomb-Moore, que vai relacionar essa tensão cisalhante com as tensões normais atuando no plano. Então, nós temos aqui a tensão cisalhante é igual a C mais a tensão normal vezes a tangente de φ. O que é C aqui? C é a coesão do solo. E a tangente de φ, nós vimos anteriormente, né, que está relacionada ao atrito. Então, o φ é o ângulo de atrito do solo
e a tangente de φ é o atrito interno. Ou seja, nós podemos dizer, né, que, de forma geral, a resistência ao cisalhamento ela é composta basicamente aqui pela coesão e pelo atrito das partículas, né? Então, por isso eu disse anteriormente que entender, né, o comportamento do solo em relação à sua textura ia nos ajudar a entender a resistência ao cisalhamento. Nós temos aqui um gráfico, né, que por ele nós podemos calcular ou determinar aqui a equação dessa reta pela qual a gente determina a tensão de cisalhamento em função das tensões normais, ou seja, né, aqui a gente tem o φ, que é o ângulo de inclinação aqui da reta, e o C é o parâmetro aqui onde a reta vai interceptar o eixo Y. Então, a gente consegue determinar a equação dessa reta para determinar a equação de Coulomb-Moore. E o que a gente pode verificar aqui, né? Então, essa é a resistência ao cisalhamento calculada analiticamente. E nós temos que essa parte aqui, né? Então, do ponto onde essa reta cruza o eixo Y, determinando o seu valor aqui de inclinação, nós temos que essa é a parte adesiva, ou chamada também de friccional. E a parte abaixo do ponto de cruzamento da reta com o eixo Y é a parte coesiva do solo. Então, nós podemos dizer que a faixa de tensões de interesse do estudo, né, aqui nesse gráfico, representa a combinação limite de instabilidade. Então, tensões inferiores aqui à tensão normal A são condições que produzem estabilidade. E tensões acima que elas não são possíveis de ocorrer por questões de controle. Quando a coesão ela é desprezível, o atrito máximo ele vai provocar a máxima tensão cisalhante, que vai ser igual à tensão de atrito, né? Tensão cisalhante de atrito. E quando a coesão superficial contribuir efetivamente para o impedimento do deslocamento ou deformação, como é o caso dos solos argilosos, a componente de atrito, né, que seria a componente referente aqui à inclinação, e a tensão cisalhante serão acrescidas ao valor da coesão. A consistência do solo diz respeito às manifestações das forças de coesão e adesão, que nós já vimos nos slides anteriores, conforme varia o conteúdo de água no solo. E essa característica, né, de consistência vai depender, então, tanto do teor de água no solo, como também da textura do solo, da quantidade de matéria orgânica, temperatura, entre outros fatores. Então, nós temos um gráfico aqui que relaciona a quantidade de umidade no solo com a consistência. Então, nós teremos tanto coesão quanto adesão, influencia, né, a variar, nós temos aqui a adesão variando com a umidade, a coesão variando com a umidade, e qual vai ser a consistência desse solo. Então, nós temos um solo seco, solo úmido, solo molhado, muito molhado e saturado. Nós podemos dizer que, na prática, a consistência do solo é a resposta do solo às forças externas que tendem a rompê-lo ou deformá-lo. Por quê? Quando a gente adiciona água, né, num solo argiloso, por exemplo, né, partículas finas, né, quando a gente vai adicionando, a gente consegue moldar essa argila. Então, são características que determinam condições de plasticidade e compressibilidade, que são características definidas, né, pela própria estrutura do material, pela estrutura cristalina do material. Então, isso vai relacionar com as características de consistência do solo. Então, vai depender tanto da textura do material, ou seja, se ele é mais arenoso, mais argiloso, mais siltoso, isso vai ter influência devido às manifestações de coesão e adesão, e principalmente ao teor de água, né? Quando se acrescenta mais ou menos água, você vai ter características diferentes nesse solo. Nós temos aqui uma outra relação, né, de umidade e volume
Então, nós temos os grãos sólidos, quantidade de ar e quantidade de água, em relação ao volume aqui de determinada massa de solo. Então, com a variação da massa de água presente nos poros do solo, ou de sua relação em função da massa total, a gente pode ter vários estados de consistência. Então, a gente tem o estado líquido, o estado plástico, o estado semissólido e o estado sólido. Então, o estado líquido, ele não apresenta resistência ao cisalhamento. E as propriedades do solo, assim como sua aparência, são de uma suspensão. Então, é um líquido exatamente assim como diz o nome. Então, nessas condições, o solo não tem forma própria. Já o estado plástico, o solo ele vai permitir deformações permanentes, mas sem apresentar fissuramento, ruptura ou alguma variação sensível de volume, os quais podem ser associados às propriedades de plasticidade. O estado semissólido, nesse caso, o solo vai apresentar a aparência de um sólido e vai possuir propriedades que facilitam sua fragmentação quando a gente aplica forças relativamente baixas. A quantidade de água presente, nesse caso, é insuficiente para que se formem películas contínuas entre as suas partículas, então vai dificultar a lubrificação e, consequentemente, o comportamento plástico. Então, nessa fase, o solo ainda apresenta variação de volume com a redução da umidade. Esse é o estágio mais adequado para as operações de mobilização com objetivos agrícolas, E o estado sólido, nesse estado, o solo vai apresentar elevada resistência mecânica, que a gente pode chamar de dureza, e é o resultado da união conferida às suas partículas em função de pequena umidade, ou seja, pequena quantidade de água presente no solo. Então, não vai se observar variação de volume pelo processo de secagem. Nós observamos nesse gráfico também que nós temos 3 limites que separam esses 4 estados de consistência. O limite de contração, o limite de plasticidade e o limite de liquidez. O limite de liquidez é a fronteira entre o estado líquido e o plástico, para os solos. O limite de plasticidade já é a umidade tal que o solo deixa de ser plástico e torna-se semissólido. Então, a gente pode falar que essa situação de consistência possui uma umidade tal que a área existente no solo não vai mais apresentar propriedade de água livre. Nesse estado, a coesão das partículas é pequena, mas tem intensidade suficiente para manter a forma adquirida, depois do advento causador da deformação do material. E o limite de contração, o solo vai passar do estado semissólido para o sólido. Então, é a quantidade de água, o teor de água, no qual qualquer perda de umidade não vai provocar diminuição do volume. Nós temos também os índices de consistência. Então, esse termo índice de consistência, ele é utilizado para designar relações entre os estados de consistência. E o mais interessante, ou mais utilizado para aplicações na agricultura, é o índice de plasticidade. E ele é definido como a diferença entre o limite de liquidez e o limite de plasticidade. Então, esse índice de plasticidade, ele é nada mais do que uma tentativa de representar a quantidade de água que seria necessária para que o solo passe do estado plástico para o líquido. Ou seja, quanto maior o valor desse índice de consistência, o maior valor de índice de plasticidade, mais plástico será o solo. E o que isso significa? Que ele vai ter maior capacidade de armazenar água e vai estar mais sujeito a deformações causadas pelas cargas impostas pelos equipamentos, implementos, máquinas de mobilização e dos rodados, dos tratores, dos implementos, máquinas, numa faixa maior de umidade, se a gente comparar com outros solos. Então, é muito utilizado esse índice de plasticidade. Então, lembrar que o estado mais indicado para trabalhos na agricultura, então seja de mobilização do solo, principalmente no preparo do solo, é esse estado aqui semissólido,
que vocês vão encontrar muito na literatura, que a gente chama de consistência do solo friável, né? Friabilidade. Nosso último tema dessa aula, resistência do solo à penetração, cujas características dependem do conteúdo de água, densidade do solo, distribuição de tamanho de partículas. Porém, nós temos um problema no meio agrícola, que é a compactação do solo. Então, nós temos compactação por causas naturais e causas artificiais. Só que a compactação do solo, ela é danosa para a agricultura. Então, nós, quando estamos utilizando máquinas para mobilizar o solo, ou seja, para semear, colher, nós estamos trafegando sobre a área de cultivo. Então, esse tráfego de máquinas são as principais causas artificiais de compactação do solo. E o que é a compactação do solo? É a retirada de ar e água dos espaços porosos. Então, nesse âmbito agrícola, o tráfego de máquinas é a causa mais importante de compactação do solo, porque nós temos outros motivos, né, que causam a compactação do solo. Porém, o mais importante, que causa mais danos, é a aplicação de cargas sobre o solo. Então, nós temos aqui uma figura que demonstra o impacto dessa compactação do solo no desenvolvimento, né, de uma cultura. Então, aqui nós temos a soja, que foi cultivada em uma área não compactada. Então, nós percebemos o desenvolvimento da raiz sem problemas, né? Foi um bom desenvolvimento. A gente vê aqui a raiz crescendo, né, no seu sentido natural. E aqui uma raiz desenvolvida em solo compactado. Então, a raiz encontra impedimento mecânico e não consegue romper essa camada compactada. Então, ela começa a se desenvolver para onde ela encontra facilidade. Então, aqui ela foi se desenvolvendo para a lateral. Então, lembram do que eu falei lá em relação ao bom desenvolvimento de um leito radicular? Muitas vezes, a gente vai ter impedimentos mecânicos devido à compactação do solo. Então, devido a causas naturais ou artificiais. Então, as causas artificiais são devido a máquinas e implementos de mobilização do solo e máquinas de tráfego superficial, né, que são os tratores que vão trafegar na área, e essas cargas vão impactar na superfície do solo. Nós temos que identificar as camadas compactadas do solo para poder tomar decisões de manejo mais apropriadas, né, para ter menos impacto na estrutura física do solo. Então, nós podemos fazer isso por meio de penetrômetros, penetrógrafos e trincheiras. Então, aqui nós temos a figura, né, de um penetrógrafo. Qual que é a diferença de um penetrômetro e um penetrógrafo? O penetrógrafo ele vai registrar os resultados aqui da compactação do solo em tempo real. Então, ele vai ter ele pode ser digital ou não, mas ele vai, ao mesmo tempo que ele vai aprofundando, ele vai registrando aqui em um gráfico em tempo real. Um penetrômetro ele vai apenas indicar qual é a resistência que aquele solo está mostrando, né, em relação à penetração. Então, você tem que anotar a que profundidade está e anotar qual foi aquela resistência. Já o penetrógrafo, não. Você vai aplicando a força aqui. Você tem um sistema de molas, um manômetro, né, que vai medir a pressão aplicada. E para cada profundidade, ele te dá qual é a resistência, ou seja, a pressão aqui, a resposta em quilopascal. Então, aqui ao lado a gente identifica, né, o que ele está marcando aqui. Para cada profundidade, qual é a resistência do solo à penetração, que a gente chama de índice de Cone. Tá? Então, isso aqui é um penetrógrafo. A diferença é que o penetrômetro ele não daria esse gráfico. Você teria que anotar manualmente cada uma das resistências e a que profundidade estava. A medição também com o penetrômetro, ela vai ter influência da carga que está sendo aplicada pelo operador, porque isso aqui vai ter influência, né, o quanto você está conseguindo aprofundar. A medida que você desce, né, você tem que descer a uma velocidade constante, porque esses penetrômetros e penetrógrafos são chamados de equipamentos estáticos. Tem os penetrômetros de impacto, mas esses são estáticos. Então, o que classifica esses equipamentos como estáticos?
porque você desce com velocidade constante. Então, se você não fizer essa velocidade constante, você vai ter influência no resultado. Então, é um trabalho bastante oneroso, né? Porque você pode ter também erros nessa medição, mas hoje em dia nós temos também alguns penetrógrafos digitais, equipamentos que vão acoplados ao trator, que podem fazer essas medidas. Então, conforme avança a tecnologia, melhoram seus resultados, melhoram-se a capacidade operacional. Então, vai facilitando tanto o trabalho em campo quanto os resultados. E tem um método tradicional de medição de resistência do solo à penetração, que é o método de trincheiras, que é um método em que você vai fazendo aqui aberturas no solo, né, como o nome diz, trincheiras, e vai fazendo essa análise, né, diretamente no solo dessas camadas em profundidades para analisar a raiz da cultura, para ver a que profundidade vai estar danificado. Então, você tem que fazer essas trincheiras em vários locais da sua área, porque a gente, para fazer análise de camadas compactadas, a gente tem que analisar vários pontos da área, a depender do tamanho da sua área. Não basta fazer em apenas um local, né? Porque muitas vezes você vai ter uma área compactada, outra área não, dentro do seu talhão. Então, esse aqui seria um processo mais demorado, porque você vai depender de todo o processo de desenvolvimento da raiz, vai acompanhar esse desenvolvimento abrindo aqui, né? Então, vocês podem ver aqui que já tinha sido aberto aqui 3 camadas, né? Em diferentes profundidades. Você tem que ir acompanhando aqui esse desenvolvimento para ver se está tendo algum problema de compactação, né? Se a raiz, por acaso, não desviou aqui devido a algum impedimento mecânico, e fazer isso em diversos pontos do seu talhão, do seu cultivo. Então, ele é mais demorado, mas ele é mais preciso, vamos dizer assim, né? Porque você vai ter a validação do equipamento, ele pode ter erros embutidos ao erro humano, né? De manuseio do equipamento. Então, esses são métodos de determinação de resistência do solo à penetração. Mas, obviamente, né, os equipamentos aqui, penetrômetro e penetrógrafo, são mais utilizados. Então, finalizamos essa primeira parte. Bons estudos e até a próxima aula.